Vamos conhecer um pouquinho mais da interface gráfica KDE com a base Ubuntu. Lembrando, o KDE ele traz diversas funcionalidades, diversas formas de personalizar a interface gráfica. Por exemplo, nós temos aqui no Brasil o Big Linux, que traz como forma padrão de funcionamento a interface gráfica do KDE. Particularmente, eu não sou assim tão adepto do KDE, mas eu vou trazer para você neste vídeo aqui, como que o KDE funciona com a base Ubuntu. E assim você vai poder fazer as comparações com outras versões que também utilizam o KDE como uma interface gráfica. E aí nós vamos ter o Arch Linux, nós vamos ter Fedora e assim por diante. Você que vai fazer a comparação de qual funciona melhor para o seu cotidiano, de qual forma vai ser mais adequado você trabalhar. Lembrando que por fazer parte do Ubuntu, provavelmente este KDE vai ser uma versão mais estável, ou seja, que foi testado diversas vezes e apresentou menos bugs em relação às versões mais recentes. Isso também faz com que você não tenha assim tantas novidades, mas você vai ter uma usabilidade com muita estabilidade para o seu dia a dia. E se você gosta de mais estabilidade e não quer tantas novidades para sacrificar a sua forma de trabalhar, o seu desempenho no dia a dia, então o KDE com Ubuntu pode ser sim uma boa alternativa para você utilizar tanto em dual boot com o Windows, com o seu sistema Mac ou como você decidir e escolher. Vamos falar primeiro sobre a área de trabalho aqui do Ubuntu com KDE. Aqui você pode criar pastas, criar arquivo de texto, criar um arquivo HTML que vai te direcionar para uma página, onde você pode ser direcionado para lá. Também um arquivo vazio e também tem uma integração muito bacana entre o KDE e o LibreOffice, porque você pode criar qualquer documento que você assim desejar para abrir diretamente pela área de trabalho. Também você pode configurar as opções de exibição, ou seja, a forma como o monitor exibe, e também você pode configurar a área de trabalho e papel de parede. Eu vou clicar nessa opção, vamos alterar aqui o papel de parede, porque esse aqui está muito simples e nada atrativo. Você pode adicionar imagem de uma pasta se você assim preferir, ou você pode baixar novos papéis de parede. No caso aqui eu vou escolher um que já veio por padrão. Esse aqui, ó, verão à 1 da manhã. Aplicar, ok, pronto. Agora nós temos um novo papel de parede e também mais atrativo. Ou seja, existe uma facilidade enorme para você conseguir fazer as alterações dentro da área de trabalho e também no KDE. Agora vamos observar aqui como funciona o menu de aplicações ou lançador de aplicativos. Então ele tem este estilo aqui, onde nós temos do lado esquerdo os ícones com os nomes, por exemplo, ciências e matemática, configurações, escritório, gráficos, internet, jogos. E aí você vai deixar o seu mouse sobre um desses ícones e daí você vai escolher um dos aplicativos que você assim queira. Você também aqui pode pesquisar. Synaptic, por exemplo, ele não vem instalado por padrão e você pode instalar através do menu de contexto. Se você digitar qualquer aplicativo que não tenha, ele vai oferecer uma integração com a loja Discovery para que você possa assim então instalar. O terminal funciona com o atalho Ctrl+Alt+T. Apertando essas teclas você pode chamar o terminal. Você vai digitar o comando para superusuário, sudo su, vai digitar a sua senha, e você pode digitar os seus comandos, como apt update. Você pode dar o comando clear. E depois, se você atualizar e quiser instalar um programa, como por exemplo, vamos instalar o GDEB. Apt install GDEB. Você vai concordar com o S, vai dar um sim. E pronto, você pode instalar qualquer aplicativo com a extensão .deb através do GDEB. É muito simples e fácil de utilizar. O terminal aqui vai ser uma ferramenta essencial para você trabalhar com seus comandos e também para facilitar a sua navegação através de arquivos e compilar também programas caso você deseje. Vamos falar um pouquinho agora a respeito do LibreOffice. Vamos ver qual é a versão que é trazida para nós. Eu vou abrir aqui a opção de editor de texto. Agora vamos verificar qual é a versão que ele está executando aqui. Pois bem, ele está na versão 24.2.7.2, é uma versão do LibreOffice Community, então você vai ter aí bastante formas atualizadas de mexer e de
modular os seus textos, também com as tecnologias mais recentes, porque não é uma versão tão antiga assim do LibreOffice. Lembrando que anteriormente o Ubuntu, também o Debian, traziam versões bem mais antigas do que eles estão fazendo agora. Eles estão trazendo versões mais recentes do que era de costume o time do Debian, o time da Canonical fazer. O gerenciador de arquivos padrão do KDE é o Dolphin. O Dolphin é uma ferramenta excelente para gerenciar todos os seus arquivos, pois através dele você pode acessar seus dispositivos móveis, você pode acessar mídias removíveis e também ele tem uma funcionalidade que é incrível, que já vem por padrão, que as outras interfaces gráficas deveriam aprender com o KDE nesse sentido. É um ponto muito positivo. Se você vier aqui na aba remoto e clicar em rede, você já tem a pasta compartilhada SMB, que é o Samba, funcionando corretamente. A única coisa que você precisa fazer é ligar um computador com Windows, criar um local de rede e compartilhar os seus arquivos. Ou até mesmo dentro de um dispositivo móvel, você pode criar uma rede no dispositivo móvel e pode compartilhar os seus arquivos. Automaticamente o Dolphin vai reconhecer esses locais de rede e basicamente você já vai poder interagir com os outros computadores e trocar os seus arquivos. Enquanto que no Gnome você tem que fazer toda uma configuração manual. Até hoje eu não encontrei nenhuma distribuição com Gnome que já traga esta função pronta, ou seja, já entrega o compartilhamento de arquivos basicamente feito, onde você não precisa fazer nada além de pegar o computador com Windows, um dispositivo móvel e conseguir então compartilhar os seus arquivos. Você também pode compartilhar os seus arquivos, como eu mencionei, de aparelhos móveis através do MTP também, que é uma funcionalidade bacana. A maioria dos celulares com Android hoje em dia tem. O Google Drive ele pode ser basicamente adicionado como um disco removível, como um outro local aqui em locais ou em dispositivos, por exemplo. Ou seja, o Dolphin é completo nesse sentido. O time do KDE entrega basicamente muito com o Dolphin. Obviamente, eu não sou um usuário assíduo assim do KDE. Já fui lá em meados de 2019, 2020, 2021. Hoje em dia eu não gosto muito da forma como ele funciona, porque não faz sentido para o meu workflow de trabalho. Mas anteriormente, lá atrás, eu utilizava bastante. Hoje em dia, não utilizo tanto assim. Porém, é essencial que eu fale aqui do ponto positivo que, obviamente, o KDE traz. A central de programas do KDE chama-se Discover. Com o Discover você vai instalar basicamente todo e qualquer tipo de pacote disponível, ou seja, você consegue instalar snaps e também pacote debs, algo que as outras interfaces gráficas, que as outras lojas de aplicativos deveriam aprender dentro do mundo Linux com o Discover é sobre essa questão. Por exemplo, se você vier aqui em configurações, basicamente você consegue instalar, por exemplo, a infraestrutura de Flatpak, sem precisar ir lá no site da FlatHub, fazer toda aquela instalação manual. Ele já traz aqui para você mastigado, basta você simplesmente clicar em instalar. Você vai fornecer a sua senha, e aí ele vai baixar e vai instalar toda a infraestrutura do Flatpak. Situação que, por exemplo, na Gnome Software você não consegue. Situação que nas outras interfaces gráficas você não consegue. Exceto na loja do Elementary OS você consegue fazer isso. Agora nas outras dificilmente isso é possível. E aí quando você for pesquisar os aplicativos, eles vão aparecer também no formato de Flatpak. Provavelmente vai precisar reiniciar o seu computador. No entanto, tudo que você quiser pesquisar aqui, tudo que você quiser instalar dentro do mundo Linux, você tem aqui tudo à sua disposição. E a configuração, como você mesmo viu, é simples, é fácil e basicamente você consegue tornar a sua vida mais fácil com o uso da loja Discover. Por exemplo, eu já instalei o VLC porque eu utilizei o OBS do formato .deb, ou seja, dentro dos repositórios oficiais do Ubuntu. E por isso ele já veio, mas se eu quisesse instalar, basicamente é digitar VLC, dar o Enter e vir aqui em todos os aplicativos, obviamente. Eu coloquei na opção errada. Pronto, tá aqui, ele já está instalado. E aqui nas fontes, você vai ter a fonte do Snap e a fonte do Ubuntu. Como eu mencionei, provavelmente você vai ter que reiniciar o computador para que o Flatpak possa aparecer na loja. Se você for utilizar o Ubuntu com a interface gráfica do KDE, vai ser trazido para você o Firefox. Como de padrão, por ser uma versão reconhecida pela Canonical,
é trazido então uma versão em Snap. Se você for utilizar hoje, neste momento, nessa data aqui, 5/3 de 2025 em diante, você vai ter essa versão do Firefox ou uma posterior em Snap, que vai ser a 129.0.2. A navegação é fluida, você não tem grandes engasgos, inclusive foi uma das melhores navegações em Snaps que eu já vi, porque basicamente eu não curto muito a estrutura do Snap, eu já falei isso em outros vídeos, não é novidade, não vou entrar nesse tópico mais, porque tá ficando cansativo, todo vídeo falando sempre a mesma coisa, então isso cansa também de certa forma, mas aqui você não vai ter problemas. Por exemplo, se você quiser vir no YouTube, você não vai encontrar grandes engasgos. Eu vou pesquisar o nome do canal, lembrando que eu não estou logado na minha conta do Firefox, e basicamente já está aparecendo, isso é legal. E neste momento que eu estou gravando, nós estamos com 593 inscritos. Se você está vendo este vídeo e ainda não é inscrito, eu peço que você se inscreva para ajudar o crescimento do canal. Bom, basicamente é o Firefox que todo mundo já conhece, onde você pode instalar as suas extensões, pode fazer login na sua conta, tem uma VPN basicamente muito bacana e toda a documentação que o Mozilla Firefox oferece aí para os usuários, para os desenvolvedores. Para visualizar os seus arquivos em PDF, visualizar os seus arquivos em EPUB e diversos outros formatos, você vai poder contar com o Ocular. O Ocular é uma ferramenta sensacional para visualizar esses tipos de arquivos, porque além de você conseguir visualizar, você pode ouvir. Por exemplo, se eu quiser ouvir essa parte que eu selecionar, basta apenas eu clicar e selecionar, clicar com o botão direito em cima da seleção, clicar em falar o texto. Eu não vou clicar aqui porque senão vai dar retorno e vai ter zumbido e aí vocês vão reclamar, obviamente. Mas é uma ferramenta sensacional, porque você pode, inclusive, além de ler, você pode ouvir. Quase aquela mesma funcionalidade que nós encontramos dentro do Microsoft Edge, que lê para você. O único problema é que as vozes que estão aqui e a ferramenta que faz essa leitura não é lá assim tão personalizável como é dentro do Microsoft Edge ou dentro do próprio Google, por exemplo. Mas você vai ter aí uma funcionalidade muito bacana. Situação essa que, por exemplo, mesmo você instalando o Google Chrome, você não consegue ler em voz alta. Se você instala o Microsoft Edge dentro do Linux, em qualquer distribuição, você também não consegue ter essa leitura. Infelizmente, até essa data em que eu estou gravando, 5/3 de 2025, você não consegue encontrar essa funcionalidade nativa já aqui para o Linux. Pelo menos até onde eu sei ou até onde eu pesquisei, só o Ocular que já oferece isso sem você precisar fazer um monte de instalações, um monte de configurações. Já vem aqui por padrão para você poder utilizar. Configurações do sistema, do KDE. Basicamente é aqui que você vai conseguir fazer todas as alterações que você quiser. Particularmente, eu vejo que poderia ser mais dinâmico e mais objetivo. Porém, existem pessoas que gostam dessa funcionalidade assim, da forma como está. Qual é a sua opinião? Deixe aí nos comentários. Você gosta da forma como o KDE funciona ou você não gosta? Qual é a sua crítica, seja ela positiva ou uma crítica de mudança? Você pode deixar aqui nos comentários. Eu estou apresentando para você as configurações do sistema. Você vai conseguir então mexer na aparência, no comportamento de espaço de trabalho, gerenciamento de janelas. Você vai conseguir configurar os atalhos, por exemplo. Aqui você consegue mexer na forma de inicialização e desligamento. Aqui você tem a parte da pesquisa, para você fazer as suas pesquisas, por exemplo, aqui dentro do lançador de aplicativos. Tem a questão de notificações, outras notificações sobre usuários. Você pode configurar aqui então as contas de usuários, as configurações regionais, que vem trazendo aqui então para você idiomas, teclado e assim por diante, acessibilidade, os aplicativos, os backups, a carteira do KDE, que é para você, por exemplo, guardar senhas e também fazer transações com seus cartões, comentário dos usuários, contas online, que você pode conectar aqui suas contas online. E olha só que interessante, aqui nós temos um ícone de globo. Aqui nós temos outro globo e aqui nós temos outro globo. Basicamente isso pode confundir bastante as pessoas. Eu me confundia bastante lá no início, quando eu utilizava o KDE. Lá em 2019, 2020, quando eu passei a usar mais o KDE, eu me confundia bastante, mesmo utilizando assim todos os dias. Tem a questão do firewall, sobre esse sistema, atualizações de aplicativos, e aí tem a parte de hardware. Dispositivos de entrada, que é o mouse, né? E assim por diante. A tela e monitor, multimídia, áudio, gerenciamento de energia, armazenamento removível, o Bluetooth, gerenciador de drivers, impressoras,
o KDE Connect, que já vem por padrão aqui. Não estou conectado, mas eu posso conectar os meus dispositivos aqui. E também nós temos aqui a questão do Thunderbolt. Basicamente, esta é a configurações do sistema. Você vai conseguir mexer, alterar, fazer todas as personalizações que você desejar dentro do sistema, inclusive baixar, por exemplo, novos temas, como tá aqui, ó, baixar novos temas globais, baixar papéis de parede, tudo assim com um clique muito fácil, porém, no meu ponto de vista, como eu já disse, poderia ser mais objetivo. Esta então foi a apresentação do KDE com uma base Ubuntu. Basicamente, eu não tive nenhum tipo de travamento, eu não tive nenhum tipo de bug. Todos os programas que eu quis instalar, eu consegui fazer isso com facilidade. O sistema não apresentou nenhum problema, porém, não pretendo voltar a usar o KDE, pelo menos por enquanto. Mais para frente, eu vou trazer mais conteúdos e aí sim eu posso utilizar o KDE por um tempo para ver como que vai ser o uso para determinados temas de vídeos que eu vou trazer aqui para vocês. Até o próximo vídeo.